E aí galera do Me Salva, vamos continuar então nosso curso aí de álgebra linear. Nesse módulo a gente vai começar a falar sobre vetores, espaços vetoriais, etc. E para essa primeira aula então vai ser uma pequena introdução ao assunto. Provavelmente tu já deve ter, na verdade provavelmente não, com certeza tu já ouviu falar em vetores, né? Provavelmente lá na física. Então eu trouxe aqui esse exemplo, então a gente tem um bloco em cima de um plano, a gente vai puxar esse bloco aí com uma certa força F. Então lembra lá, ó, que o F aqui, ó, é um vetor. O que o vetor fazia? O que era uma grandeza vetorial? Ela indicava quando a gente tinha um sentido e uma direção para a minha grandeza, certo? Então uma força, ela só faz sentido quando tu indica o sentido e a direção, além, é claro, do módulo dessa força, certo? Além, então, vamos pensar nos outros vetores que a gente tinha aqui, ó, o peso, a normal, a força de atrito, e assim por diante. Então, o conceito de vetor é bem simples de entender e até uma coisa bem intuitiva mesmo, então não vou ficar perdendo tempo com definições. Mas olha só, aqui na matemática a gente vai poder definir vetores de outra maneira, que é o seguinte, olha aqui. Um vetor vai ser qualquer matriz coluna. Bom, agora tu deve estar um pouco confuso, certo? Mas vamos pensar um pouco, fazer alguns exemplos aqui, tu vai entender isso aí. Então olha só, vamos supor que eu tenho essa matriz A, ó, que é a matriz 1, 2. Então, isso aqui é um vetor? Pode sim ser um vetor, ó. Essa notação aqui, flechinha em cima, indica que é um vetor. Então, por que isso aqui pode ser um vetor? Como é que eu posso transformar isso aqui nessa ideia aqui de flechas? Olha só, se o A é 1, 2, eu posso pensar então que o 1 aqui é a minha coordenada x e o 2 é a minha coordenada y. Então, se essa força aqui, ó, se eu tiver um sistema de coordenadas, e essa força tiver em x igual a 1 e y igual a 2, então, olha só, eu tenho o vetor A, 1, 2, pode ser, então, a representação dessa minha força aqui, certo? Além disso, então, eu posso ter um vetor com, por exemplo, 3 linhas. Uma matriz coluna com 3 linhas, então, posso ter aqui, por exemplo, a matriz 3, 3, 3, é também um vetor. Dessa vez, ó, nota, é um vetor com 3 dimensões, é um vetor em 3D. Esse aqui é um vetor em 2D. Como é que eu sei que ele é em 2D? Bom, volta para o nosso desenho aqui, ó, aquela força lá está em quantas dimensões? Ela tem largura e altura, então é em 2 dimensões. Esse outro vetor B aqui, ele vai estar em 3 dimensões, porque a gente tem, então, 3 coordenadas, né? A gente vai ter, então, uma coordenada x, uma coordenada y e uma outra coordenada z, certo? Agora, estendendo um pouco esse pensamento aí, eu posso ainda ter, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa matriz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é um vetor? Na nossa notação não, né? Porque a gente falou que tinha que ser uma matriz coluna. Mas eu posso fazer assim, ó. Essa matriz transposta aqui, ó. Transformar a linha em coluna. Bom, daí sim, é um vetor. Mas agora é um vetor em quantas dimensões? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um vetor em 6 dimensões. Daí já complica um pouco, né? Porque esse vetor aqui, ó, em 2 dimensões, é bem fácil de tu imaginar ele. Ele é só, simplesmente, vai ser tu referenciar um ponto no espaço. Em 3 dimensões também é um ponto no espaço, só que em vez de ser só com altura e largura, tu vai ter agora também de altura assim e largura, agora tu vai ter também profundidade, né? O vetor B aqui, então, ele pode ser movido assim, né? Em 3 dimensões. Agora, um vetor em 6 dimensões, a gente não consegue imaginar. O ser humano não consegue perceber essas dimensões, se é que elas existem, mas na matemática elas existem. Então, tu pode ter um vetor com n dimensões, certo? Então, um vetor vai ser uma matriz coluna e a dimensão desse vetor vai ser o número de linhas que tiver esse nossa matriz coluna aí, certo? Então tá, vamos lembrar então um pouco como é que a gente representa os vetores. Primeiro em R2. O que é R2? R2 é em 2 dimensões, ó, é aqui que a gente tem a altura e a largura, como se fosse uma tela de cinema, ou como se fosse esse quadro aqui em que eu estou escrevendo, certo? Então, se a gente pensar, vamos pensar num vetor aqui, ó. Vamos pensar nesse ponto aqui, ó, menos 1, e vou falar que meu vetor vai até lá, o ponto, então, menos 2, menos 2. Isso aqui é um vetor? É, mas aqui na álgebra, a gente vai estar sempre representando os vetores partindo da origem, certo? Então, eu dizer que esse vetor está aqui não faz sentido. Um vetor, ele sempre contém a origem,
certo? Como é que eu vou transportar esse meu vetor para a origem? É bem fácil, olha só. Eu vou sempre fazer a coordenada x, que é menos 2, menos a outra coordenada x. Então, menos 2 menos o menos 1 me dá menos 1, que é esse ponto aqui, que é aqui, menos 1. E menos 2 menos menos 1 de novo me dá também... Opa, aqui não é menos 2, né? Aqui é 2, porque o y é positivo e aqui também. 2 menos 1 dá 1. Então, eu tenho um vetor transposto para a origem aqui, ó. Esse aqui é o meu vetor. A gente vai estar sempre tratando com vetores que contêm a origem. Isso é bastante importante, certo? Bom, aquele outro vetor lá que a gente tinha, A1, 2. Então, x igual a 1, y igual a 2. Esse aqui é o nosso vetor, olha só. Tá lá ele. Podemos pensar em inúmeros vetores. Vamos pensar num outro vetor v, que é igual a 0, 1, por exemplo. X igual a 0, x igual a 0, y igual a 1. Então, é esse vetor aqui, ó. Bem em cima do eixo y. Posso ter um outro vetor 1, que é igual a, por exemplo, 2, 0. Então, eu tenho x igual a 2 e y igual a 0. Está aqui o meu vetor u. E assim por diante. Então, tu vai poder representar diversos vetores, aí, infinitos vetores, né, no R2, certo? Bom, e os vetores em R3? R3 agora, então, 3 dimensões, certo? Como é que vai ser isso aí? Aqui eu representei só um pedaço dos eixos, mas é bem fácil também, ó. Eu tenho aqui o meu eixo x, aqui o meu eixo y e aqui o meu eixo z. Não necessariamente eu preciso chamar eles assim, tá? Eu posso chamar eles do jeito que eu quiser. Eu posso dizer que é A, B, C, posso dizer que é L, M, N, I, J, K, assim por diante. Bom, se eu disser que ele é x, y, z e eu disser que eu tenho um vetor v lá, que é 1, 2, 3, como é que eu vou representar esse vetor no R3? Lembra que o vetor sempre começa da origem. Então, esse ponto, o ponto 0, 0, 0, está sempre contido no vetor. É sempre o ponto de partida dele. Agora, vamos lá, ó. X igual a 1, está aqui. Y igual a 2, tá? Opa, mais ou menos aqui assim. E z igual a 3 está lá em cima. Como é que eu faço para representar, então? Eu vou puxar linhas tracejadas paralelas aos eixos aqui. Olha só. Tu vê que eu estou formando aqui uma espécie de cubo, né? Na verdade, um prisma aqui. Olha só. Aqui é a junção dos três pontos, ó. X igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Se eu for representar o vetor, então ele vai sair lá da origem e vai acabar aqui nesse meu ponto, certo? Na álgebra, muitas vezes a gente vai estar preocupado com essa representação dos vetores nos planos ou no espaço, mas a gente também vai, algumas vezes, falar apenas sobre equações e ver esses vetores mesmo como matrizes, daí tu não vai precisar imaginar tanto eles dessa forma aqui, certo? Essa foi uma introdução, então, aos vetores, relembrar um pouquinho, mais uma relembrada mesmo. Acho que isso aí muita gente já sabia e é bem tranquilo de entender também. Nas próximas aulas, a gente vai fazer um pouco mais de revisão. Vamos falar um pouco sobre soma vetorial, multiplicação por constante dos vetores, que também são conceitos básicos. E depois sim a gente vai entrar na álgebra mesmo, quando a gente começar a falar sobre equações vetoriais, certo? Então era isso e até as próximas aulas.